Ok, eu tenho falado sobre o reino de Deus, o qual é um reino invisível. A Bíblia, ela fala muito no Novo Testamento sobre o reino de Deus. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E os seus discípulos pensaram que este reino seria um reino terreno, onde ele construiria um palácio e um trono e seria o rei. Bem, ele é o rei Jesus, mas o seu reino é um reino invisível. E nós vemos esta manhã que Jesus perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles disseram: João Batista, Elias ou alguns dos profetas. E ele disse: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. A rocha da qual ele estava falando é a rocha da fé. A cada homem é dada uma medida de fé. Você tem fé. Mesmo não sendo um crente, você tem fé e você pode até usá-la para as coisas erradas. Mas você tem que ter fé até para sentar numa cadeira, senão você vai temer que ela desabe debaixo de você. E então... Mas a fé é uma força que habita dentro de você. E Deus dá a todas as pessoas o tanto que elas necessitam para fazer o que Ele as chamou para fazer, ou estar em qualquer situação em que você esteja. E você pode estar numa situação muito difícil agora, mas Deus lhe dará a graça para estar onde você está. Amém? E você sabe o que acontece quando você recebe a graça para isso? Você pode fazer coisas que os outros olharão e pensarão: eu não tenho a menor ideia de como você consegue. Mas você tem a graça para estar no lugar em que você se encontra. Deus nunca permite que nós tenhamos mais do que podemos suportar, mas com cada tentação, Ele também fornece o caminho. Então eu realmente quero te encorajar. Se você tem um momento difícil agora, a sua mente, ela está dizendo: eu não posso fazer isso, eu não posso. Você já ouviu isso? Eu não aguento mais nem sequer um dia. E amanhã você diz: eu não aguento mais nem sequer um dia. E amanhã você diz: realmente, Deus, eu não consigo aguentar nem mais um dia. Mas você consegue fazer seja o que for que você precise fazer e ainda desfrutar da sua vida. Porque veja, quando Deus te dá a graça é equivalente a ser bem lubrificado. Sabe, a graça ou o Espírito Santo, na Bíblia, às vezes é descrito como óleo. E quando você tem um equipamento que é bem lubrificado, desliza e escorrega e funciona facilmente. Nós temos muitos equipamentos de ginástica na nossa casa, porque Dave e eu malhamos. E de vez em quando nós temos que colocar um pouco de óleo em algumas peças, porque elas ficam emperradas e duras para operar. E às vezes, quando a sua vida está ficando mais difícil, tudo que você precisa é de um tempo extra com o Espírito Santo para lubrificar os lugares secos. Mais uma vez. Então, seja lá o que for com que você esteja lidando, não tenha essa mentalidade do eu não posso. Mantenha o eu posso na sua mente. Porque Deus sempre dará a você fé suficiente e graça para fazer o que você precisa fazer. E eu vou dizer isso de novo para você. Deus sempre dá a você fé suficiente e graça suficiente para fazer o que você precisa fazer na sua vida. Talvez uma vez mais. Talvez só mais uma vez. Porque eu sinto que eu estou tentando te levar ao limite do crer. Porque veja, aqui está. Não importa o que Deus tem nos dado, se não acreditarmos que nós temos. Então para nós vai ser como se nós não tivéssemos isso. Isso é bom, pense sobre isso. Não importa o que Deus tem nos dado, se não acreditarmos que temos, então para nós vai ser como se nós não tivéssemos isso. Amém? Então, mesmo que eu falei sobre ser mais consciente do fato de que há anjos com você o tempo todo, eu acho que apenas pensar nisso te faz sentir mais seguro e mais poderoso, menos propenso
a sentir que não pode fazer nada. Salmos 91, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos de obediência e serviço. Os anjos não vão ajudá-lo a desobedecer a Deus? Mas se você é uma pessoa que está determinada a obedecer a Deus, então Ele dará a você anjos para ajudá-lo a fazê-lo. Assim, você terá toda a graça e toda a fé que você precisa para fazer o que quer que seja que você precise fazer. Se você está num casamento difícil, mas sente que Deus quer que você continue. Se você tem um filho com necessidades especiais e realmente quer cuidar dele, tendo o que for necessário para fazer o melhor, Deus não lhe daria esse filho sem dar a você a graça para cuidar dele. Não vou dizer que você não vai ter dias difíceis ou dias ruins, mas Deus sempre vai aparecer e vai te dar o que você precisa no momento, na hora certa. Eu ouvi uma mensagem um dia, o nome era A Boa Vida Difícil, de uma mulher que sofreu um acidente, teve um derrame e muitas coisas difíceis aconteceram com ela, e ela fez um bom trabalho ao falar sobre como sua vida era realmente difícil, mas ao mesmo tempo muito boa. Eu conheço uma mulher que tem um filho com necessidades especiais. Eu senti como se tivesse a obrigação de compartilhar essa mensagem com ela, e então eu mandei um e-mail dizendo: eu acho que você vai gostar disso. Senti Deus me dizendo para enviar isso para você. E ela nem é alguém com quem eu converse muito ou conheça tão bem, apenas eu a conheço, eu sei quem ela é, e ela me retornou dizendo: você não tem ideia do quanto isso foi pontual para mim. Eu sentia que eu estava prestes a chegar ao limite e isso realmente ajudou-me. Agora veja, é assim que Deus trabalha. Quando você sente que não pode dar mais um passo, Deus lhe dará o encorajamento que você precisa para te ajudar a fazer o que você precisa fazer. Então, nós vivemos nesse reino e, para o que eu quero compartilhar com você aqui hoje, nós chamaremos de o reino invertido. Porque nós temos leis espirituais ou princípios pelos quais vivemos. Não leis como as leis do Antigo Testamento, mas há maneiras pelas quais o reino opera. E existem chaves para esse reino, e a fé é a chave principal. Mas existem outras coisas que também são chaves, que se você souber trabalhar, há uma liberação de uma das promessas de Deus em sua vida. Deus promete cuidar de nós financeiramente, mas Ele diz: dê e ser-vos-á dado. Então, se você não usa a chave do dar... Alô? Então não se surpreenda se você acabar com um monte de necessidades em sua vida que não são supridas. Ou se você não usar da sabedoria, você faz várias dívidas com cartão de crédito, não tem disciplina com o seu dinheiro, você é do tipo que compra todo tipo de coisa que não precisa comprar. Não se surpreenda se tiver problemas financeiros. Sabe, nós não podemos viver como se não tivéssemos cérebro e esperar que Deus apenas venha e nos tire de tudo que nós nos metemos. Amém? E amém. Eu vou dizer amém mesmo que você não queira. E então, nós realmente vivemos em um reino que é realmente invertido. A primeira vez que eu preguei esta mensagem, a primeira e única vez que eu preguei esta série inteira, sabe? Foi há mais ou menos 21 anos atrás. Eu acho que é interessante que a palavra nunca envelhece. Eu gostaria de comparar isso com o que eu disse há 20 anos atrás e ver o quanto eu cresci desde então. Com certeza, essa série soa muito diferente do que há 20 anos atrás, mas quando eu a preguei pela primeira vez, eu a chamei de O Reino Invertido, que é, na verdade, o lado certo. Bem, veja, o mundo olha para nós e pensa que estamos invertidos. Tipo, nada do que você faz tem sentido. Mas, para nós, o que eles fazem é que não tem sentido, porque nós já fizemos igual e vimos o resultado. Amém? Então, a primeira coisa que você deve colocar na sua cabeça, se você vai desfrutar a vida deste reino, é que tudo o que Deus te pedir para fazer não vai fazer qualquer sentido
Deus tem uma matemática estranha. Um Deus, 3 pessoas. Em qual economia 1 é igual a 3 ou 3 é igual a 1? A gente nunca vai entender isso. Porque Deus enviaria o único filho dele para morrer por um bando de pessoas que ainda vivem pecando, não se importando com ele, sofrer da maneira como ele sofreu. Por que você faria isso? Eu também não entendo, mas eu sou como os pequeninos. Obrigada. Amém? Para você compreender esta pregação, se você não viu esta parte da mensagem, eu trouxe 10 crianças aqui que não me conheciam, nem eu as conhecia. Eu dei a cada uma delas $2 e então todas elas disseram assim, obrigado, obrigado. Eu voltei e dei mais $5 e o obrigada ganhou um pouco mais firmeza. Obrigada, obrigado. E sabe, quanto mais Deus faz para nós, mais alto nós devemos dizer, obrigado, 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 obrigado. Uma atitude de gratidão é uma das melhores atitudes que você pode ter. Mas vamos olhar para alguns desses princípios invertidos, mas primeiro quero falar um pouquinho mais sobre essa chave de fé que destranca o reino. Quero dizer para você liberar sua fé, eu fico feliz por estar pregando sobre a fé, porque eu vou te falar. Eu estava falando com o pastor Mike durante o intervalo e nós nos conhecemos há 30 anos e então ele me conheceu quando eu fazia estudos bíblicos na igreja onde nós congregávamos. Eu sou tão grata por ter aprendido sobre a fé, porque eu agi em fé e fiz tantas coisas, sabe? Que eu olho para trás agora e eu penso, como eu tive coragem para fazer tudo isso? O que me fez pensar que isso daria certo? Mas veja isso, eu não estava pensando com a minha cabeça. Eu estava andando com o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E houve sacrifícios envolvidos, e não foi sempre fácil, e nem sempre todo mundo concordava comigo, muitas pessoas achavam que eu era louca. Eu perdi amigos, eu fui hostilizada pela minha própria família. Isso não foi fácil, mas só porque aquela pessoa que você conhece acha que o que você está fazendo não faz sentido. Se Deus colocar isso em seu coração e você permanecer nisso por muito tempo e você aprender a operar nos princípios do reino, você será bem-sucedido. Vamos lá. A fé é um poder que mora dentro de você, ela vem como um dom de Deus, mas ouça isso, a fé deve ser liberada para que ela te faça qualquer bem. Portanto, de forma muito prática, como nós liberamos a nossa fé? De 3 maneiras simples: orando, falando. Palavras cheias de fé têm muito poder. E também agindo, tornando a sua fé cheia de ação. Quando Josué levava os israelitas para o outro lado do Jordão para entrar na terra prometida, a água não se dividiu até que eles colocassem os seus pés nela. Veja, a única coisa que está entre você e o sucesso é que você precisa colocar os seus pés nele. Às vezes nós precisamos abrir mão do que nós temos lá para ver o que nós podemos ter aqui. Ouviram isso? Imagine Abraão quando Deus disse: saia do lugar que você está, deixe sua família e tudo que você conhece e vá para o lugar que eu vou mostrar a você. Agora vamos pensar de maneira prática sobre isso. Vá para longe de tudo que você está acostumado, e uma vez que você vá, eu te mostrarei para onde ir. Eu teria dito, bem, me mostre, eu irei. E ele disse, vai, eu vou te mostrar. Vamos lá.
Sabe, eu não vou ter tempo para voltar e contar todas as histórias, mas algumas das coisas que eu fiz pela fé, elas realmente não faziam sentido algum. E então você precisa entender que se você realmente vai ser vitorioso na vida deste reino, sabe, eu me sinto muito assim irritada, e esta é uma raiva justa, sabe? Eu fico realmente com muita raiva ao ver tantas pessoas, gente, porque eu era uma dessas pessoas que amam. Você ama Deus, você recebeu a Cristo. Você quer fazer aquilo que é certo, mas você não sabe como operar nesses princípios, você não foi ensinado corretamente. Você não precisa ir à igreja toda semana para que alguém te diga o quanto você é mau. Você já sabe disso. Ninguém precisa ficar martelando isso, sabe? Nós sabemos que somos imperfeitos, que cometemos erros, mas que digam a você não apenas quem Cristo é, mas quem você é em Cristo. Você entende? Quem você é? Bem, Ele está sentado nos lugares celestiais, à mão direita de Deus, e nós estamos firmados nele. Então, a vida do reino, eu estou aqui, mas eu estou lá. E se você vai estar lá, você é de lá. Embora você não esteja lá, você está lá. E você está lá no coração, mas vai estar lá na realidade, no devido tempo. Vamos lá, eu posso ficar rodeando o dia todo se você quiser. Você é santo, a Bíblia diz, mas não age de modo santo o tempo todo. Mas você é santo porque você tem a santidade de Deus em você. Você está no processo de trabalhar com o Espírito Santo para trazer isso do seu espírito para a sua alma aqui, onde as pessoas podem ver. É por isso que por muito tempo eu fiquei tão confusa, porque eu ouvia: você é a justiça de Deus em Cristo, mas então eu agia tão mal. Você é santa, mas eu não agi de modo santo. Você é isso e aquilo, tem isso e tem aquilo, e nada daquilo parecia ser uma realidade. Então, finalmente, eu tive o entendimento de Filipenses 2, que diz: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Nós não trabalhamos pela nossa salvação, que é um presente da graça de Deus, mas nós trabalhamos com o Espírito Santo para operá-la em nós, porque, veja, Cristo não pode viver em você a menos que ele faça o seu espírito ser santo. Então tudo ali é puro e agradável, não há nada de errado ali, tudo é ótimo, mas precisa aparecer aqui onde alguém pode ver. E então, é isso que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando te ajudar a dar à luz. Eu sou a sua coach de parto. Você entendeu? Amém? Sim, obrigado. Às vezes, quando a dor é tão forte que você sente como se não pudesse suportar, o médico diz: empurre! E você pensa: eu nunca mais vou fazer isso novamente, eu estou dizendo. Mas então, assim que você pega aquele bebê, toda a dor é esquecida e eu vou te contar, eu tive tantas, mas tantas dores de parto. Desde quando comecei até onde eu estou, veja, apenas tentar aprender a ser submissa ao meu esposo, e eu achei que aquilo me mataria, gente. Realmente achei que iria morrer. Quer dizer, eu tinha um bom marido, nem sequer teria sido tão difícil assim ser submissa. Quero dizer, Dave é ótimo. Mas eu tinha um espírito de rebelião em mim por causa da dor que eu tive na minha infância. Mas sabe o quê? Agora que dei à luz aos sonhos que Deus colocou no meu coração, eu não me sento e penso todos os dias sobre quão difícil foi. Eu fico feliz por ter passado pelo que passei, porque agora eu posso te ajudar a passar pela mesma coisa. Então sua fé tem que ser liberada e isso acontece orando, falando e também agindo. Vamos ver Tiago 5, 15 e 16. E a oração da fé sarará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Quando você vê alguém doente, não diga apenas isso é ruim, ore. Ore. E se não é uma situação em que você pode orar com eles, então ore por eles.
Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Agora ouça isso. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia Amplificada, eu amo o que ela diz, sabe? Lá diz: a oração de um homem justo disponibiliza um poder tremendo de dinâmica no seu trabalho. Então, a oração é uma dinâmica força. Nós devemos orar o tempo todo, todo dia. Ore por coisas pequenas, ore por coisas grandes, ore por coisas que você acha que são possíveis, ore pelas que você acha que são impossíveis. E preste atenção em como Deus responde às orações e não se esqueça de dizer obrigado. É surpreendente. Nos últimos 2 anos, eu acho que eu aprendi sobre o poder da oração mais do que qualquer outras vezes. Só orando objetivamente, como naquela situação que contei sobre eu estar no hotel e toda a água do hotel acabar. Eu tinha que tomar um banho às 7 se eu quisesse estar pronta para chegar aqui na hora que eu precisava chegar. E na minha posição não se pode simplesmente não aparecer. E não teria sido bom se eu tivesse aparecido aqui sem tomar um banho. Todos os meus segredos seriam revelados. As coisas não são tão boas como aparecem na TV. Mas eu orei especificamente: Deus, eu preciso que a água volte por volta das 7 para eu tomar o meu banho. E 6h59, o rapaz que trabalhava nisso bateu na minha porta. A água voltou. Obrigada, Jesus. Aleluia. Eu não tenho tempo de dar todos os detalhes, mas quantos de vocês sabem que Deus responde a oração? Então, quando você receber a resposta da oração, não diga: oh, eu sou sortudo, oh, que coincidência. Não, lembre-se de que você orou e assim você libera a sua fé pela oração. A oração da fé disponibiliza um poder tremendo. Você libera a sua fé ao falar. É por isso que é tão importante ser positivo e não negativo. É por isso que é importante orar alguma coisa e não virar depois e falar sobre aquilo como se nunca fosse acontecer. Honesta e verdadeiramente, nossas palavras são muito, muito importantes. E não estou falando sobre a doutrina de falar e determinar, onde você pode pedir o que quer e receber o que quiser. Eu estou falando sobre entrar em acordo com Deus com as suas palavras. Em acordo significa dizer a mesma coisa. Amém? E precisamos declarar mais a palavra, e precisamos falar alto. Quando o diabo mentiu para Jesus, Jesus disse: está escrito. E ele retrocedeu. Jesus não lutou com o diabo, ele disse: está escrito, porque ele sabia que a palavra de Deus era mais poderosa do que as mentiras de Satanás. Vamos lá, vamos nos afiar um pouco mais, vamos acordar e prestar atenção. O diabo está tentando mentir para nós o tempo todo, constantemente tentando nos desencorajar e nos derrotar, nos fazer renunciar e desistir. Mas nós ficamos presos nessa fantasia e nós nem percebemos o que está acontecendo. Deus quer que você tenha sucesso, Satanás quer que você fracasse. O diabo tem um plano para a sua vida, mas Deus tem um plano melhor. Vamos nos lembrar do quão importante é a fé. A Bíblia nos diz que é impossível agradar a Deus sem a fé. E a fé realmente é como uma chave que destranca as promessas do reino de Deus. A promessa existe, Deus, Ele é fiel, mas nós precisamos confiar nele para ver isso ativado nas nossas vidas. E eu creio que a fé precisa ser liberada e nós fazemos isso através das nossas orações, através da declaração da palavra de Deus, através da confissão da palavra, através do chegar em acordo com as palavras de Deus e também tendo ações inspiradas por Deus. Isso significa que qualquer coisa que Deus ordene a você, você precisa fazer em obediência a Ele. Eu só quero encorajá-lo hoje a não deixar que a dúvida e a descrença oculte sua fé. Isso vai vir, mas você não precisa deixar isso viver dentro de você.
Ok, eu tenho falado sobre o reino de Deus, o qual é um reino invisível. A Bíblia, ela fala muito no Novo Testamento sobre o reino de Deus. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E os seus discípulos pensaram que este reino seria um reino terreno, onde ele construiria um palácio e um trono e seria o rei. Bem, ele é o rei Jesus, mas o seu reino é um reino invisível. E nós vemos esta manhã que Jesus perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles disseram: João Batista, Elias ou alguns dos profetas. E ele disse: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. A rocha da qual ele estava falando é a rocha da fé. A cada homem é dada uma medida de fé. Você tem fé. Mesmo não sendo um crente, você tem fé e você pode até usá-la para as coisas erradas. Mas você tem que ter fé até para sentar numa cadeira, senão você vai temer que ela desabe debaixo de você. E então, mas a fé é uma força que habita dentro de você. E Deus dá a todas as pessoas o tanto que elas necessitam para fazer o que Ele as chamou para fazer, ou estar em qualquer situação em que você esteja. E você pode estar numa situação muito difícil agora, mas Deus lhe dará a graça para estar onde você está. Amém? E você sabe o que acontece quando você recebe a graça para isso? Você pode fazer coisas que os outros olharão e pensarão: eu não tenho a menor ideia de como você consegue. Mas você tem a graça para estar no lugar em que você se encontra. Deus nunca permite que nós tenhamos mais do que podemos suportar, mas com cada tentação, Ele também fornece o caminho. Então eu realmente quero te encorajar. Se você tem um momento difícil agora, a sua mente, ela está dizendo: eu não posso fazer isso, eu não posso. Você já ouviu isso? Eu não aguento mais nem sequer um dia. E amanhã você diz: eu não aguento mais nem sequer um dia. E amanhã você diz: realmente, Deus, eu não consigo aguentar nem mais um dia. Mas você consegue fazer seja o que for que você precise fazer e ainda desfrutar da sua vida. Porque veja, quando Deus te dá a graça é equivalente a ser bem lubrificado. Sabe, a graça ou o Espírito Santo, na Bíblia, às vezes é descrito como óleo. E quando você tem um equipamento que é bem lubrificado, desliza e escorrega e funciona facilmente. Nós temos muitos equipamentos de ginástica na nossa casa, porque Dave e eu malhamos. E de vez em quando nós temos que colocar um pouco de óleo em algumas peças, porque elas ficam emperradas e duras para operar. E às vezes, quando a sua vida está ficando mais difícil, tudo que você precisa é de um tempo extra com o Espírito Santo para lubrificar os lugares secos. Mais uma vez. Então, seja lá o que for com que você esteja lidando, não tenha essa mentalidade do eu não posso. Mantenha o eu posso na sua mente. Porque Deus sempre dará a você fé suficiente e graça para fazer o que você precisa fazer. Eu vou dizer isso de novo para você. Deus sempre dá a você fé suficiente e graça suficiente para fazer o que você precisa fazer na sua vida. Talvez uma vez mais. Talvez só mais uma vez, porque eu sinto que eu estou tentando te levar ao limite do crer. Porque veja, aqui está, não importa o que Deus tem nos dado, se não acreditarmos que nós temos. Então para nós vai ser como se nós não tivéssemos isso. Isso é bom, pense sobre isso. Não importa o que Deus tem nos dado, se não acreditarmos que temos, então para nós vai ser como se nós não tivéssemos isso. Amém? Então, mesmo que eu falei sobre ser mais consciente do fato de que há anjos com você o tempo todo, eu acho que apenas pensar nisso te faz sentir mais seguro e mais poderoso, menos propenso
a sentir que não pode fazer nada. Salmos 91, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos de obediência e serviço. Os anjos não vão ajudá-lo a desobedecer a Deus? Mas se você é uma pessoa que está determinada a obedecer a Deus, então Ele dará a você anjos para ajudá-lo a fazê-lo. Assim, você terá toda a graça e toda a fé que você precisa para fazer o que quer que seja que você precise fazer. Se você está num casamento difícil, mas sente que Deus quer que você continue. Se você tem um filho com necessidades especiais e realmente quer cuidar dele, tendo o que for necessário para fazer o melhor, Deus não lhe daria esse filho sem dar a você a graça para cuidar dele? Não vou dizer que você não vai ter dias difíceis ou dias ruins, mas Deus sempre vai aparecer e vai te dar o que você precisa no momento, na hora certa. Eu ouvi uma mensagem um dia, o nome era A Boa Vida Difícil, de uma mulher que sofreu um acidente, teve um derrame e muitas coisas difíceis aconteceram com ela e ela fez um bom trabalho ao falar sobre como sua vida era realmente difícil, mas ao mesmo tempo muito boa. Eu conheço uma mulher que tem um filho com necessidades especiais. Eu senti como se tivesse a obrigação de compartilhar essa mensagem com ela, e então eu mandei um e-mail dizendo: eu acho que você vai gostar disso. Senti Deus me dizendo para enviar isso para você. E ela nem é alguém com quem eu converse muito ou conheça tão bem, apenas eu a conheço, eu sei quem ela é, e ela me retornou dizendo: você não tem ideia do quanto isso foi pontual para mim. Eu sentia que eu estava prestes a chegar ao limite e isso realmente ajudou-me. Agora veja, é assim que Deus trabalha. Quando você sente que não pode dar mais um passo, Deus lhe dará o encorajamento que você precisa para te ajudar a fazer o que você precisa fazer. Então, nós vivemos nesse reino e para o que eu quero compartilhar com você aqui hoje, nós chamaremos de o reino invertido. Porque nós temos leis espirituais ou princípios pelos quais vivemos. Não leis como as leis do Antigo Testamento, mas há maneiras pelas quais o reino opera. E existem chaves para esse reino e a fé é a chave principal. Mas existem outras coisas que também são chaves, que se você souber trabalhar, há uma liberação de uma das promessas de Deus em sua vida. Deus promete cuidar de nós financeiramente, mas Ele diz: dê, e ser-vos-á dado. Então, se você não usa a chave do dar, alô? Então não se surpreenda se você acabar com um monte de necessidades em sua vida que não são supridas. Ou se você não usar da sabedoria, você faz várias dívidas com cartão de crédito, não tem disciplina com o seu dinheiro, você é do tipo que compra todo tipo de coisa que não precisa comprar. Não se surpreenda se tiver problemas financeiros. Sabe, nós não podemos viver como se não tivéssemos cérebro e esperar que Deus apenas venha e nos tire de tudo que nós nos metemos. Amém? E amém. Eu vou dizer amém mesmo que você não queira. E então, nós realmente vivemos em um reino que é realmente invertido. A primeira vez que eu preguei esta mensagem, a primeira e única vez que eu preguei esta série inteira, sabe? Foi há mais ou menos 21 anos atrás. Eu acho que é interessante que a palavra nunca envelhece. Eu gostaria de comparar isso com o que eu disse há 21 anos atrás e ver o quanto eu cresci desde então. Com certeza, essa série soa muito diferente do que há 21 anos atrás, mas quando eu a preguei pela primeira vez, eu a chamei de o reino invertido, que é, na verdade, o lado certo. Bem, veja, o mundo olha para nós e pensa que estamos invertidos. Tipo, nada do que você faz tem sentido. Mas, para nós, o que eles fazem é que não tem sentido, porque nós já fizemos igual e vimos o resultado. Amém? Então, a primeira coisa que você deve colocar na sua cabeça, se você vai desfrutar a vida deste reino, é que tudo o que Deus te pedir para fazer não vai fazer qualquer sentido
Deus tem uma matemática estranha. Um Deus, 3 pessoas. Em qual economia 1 é igual a 3 ou 3 é igual a 1? A gente nunca vai entender isso. Porque Deus enviaria o único filho dele para morrer por um bando de pessoas que ainda vivem pecando, não se importando com ele, sofrer da maneira como ele sofreu. Por que você faria isso? Eu também não entendo, mas eu sou como os pequeninos. Obrigada. Amém? Para você compreender esta pregação, se você não viu esta parte da mensagem, eu trouxe 10 crianças aqui que não me conheciam, nem eu as conhecia. Eu dei a cada uma delas $2 e então todas elas disseram assim, obrigado, obrigado. Eu voltei e dei mais $5 e o obrigada ganhou um pouco mais de firmeza. Obrigada, obrigado. E sabe, quanto mais Deus faz para nós, mais alto nós devemos dizer, obrigado, 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 obrigado. Uma atitude de gratidão é uma das melhores atitudes que você pode ter. Mas vamos olhar para alguns desses princípios invertidos, mas primeiro quero falar um pouquinho mais sobre essa chave de fé que destranca o reino. Quero dizer para você liberar sua fé, eu fico feliz por estar pregando sobre a fé, porque eu vou te falar, eu estava falando com o pastor Mike durante o intervalo e nós nos conhecemos há 30 anos e então ele me conheceu quando eu fazia estudos bíblicos na igreja onde nós congregávamos. Eu sou tão grata por ter aprendido sobre a fé, porque eu agi em fé e fiz tantas coisas, sabe? Que eu olho para trás agora e eu penso, como eu tive coragem para fazer tudo isso? O que me fez pensar que isso daria certo? Mas veja isso, eu não estava pensando com a minha cabeça. Eu estava andando com o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E houve sacrifícios envolvidos, e não foi sempre fácil, e nem sempre todo mundo concordava comigo, muitas pessoas achavam que eu era louca, eu perdi amigos, eu fui hostilizada pela minha própria família. Isso não foi fácil, mas só porque aquela pessoa que você conhece acha que o que você está fazendo não faz sentido. Se Deus colocar isso em seu coração e você permanecer nisso por muito tempo e você aprender a operar nos princípios do reino, você será bem-sucedido. Vamos lá. A fé é um poder que mora dentro de você, ela vem como um dom de Deus, mas ouça isso, a fé deve ser liberada para que ela te faça qualquer bem. Portanto, de forma muito prática, como nós liberamos a nossa fé? De 3 maneiras simples: orando, falando. Palavras cheias de fé têm muito poder. E também agindo, tornando a sua fé cheia de ação. Quando Josué levava os israelitas para o outro lado do Jordão para entrar na terra prometida, a água não se dividiu até que eles colocassem os seus pés nela. Veja, a única coisa que está entre você e o sucesso é que você precisa colocar os seus pés nele. Às vezes nós precisamos abrir mão do que nós temos lá para ver o que nós podemos ter aqui. Ouviram isso? Imagine Abraão quando Deus disse: saia do lugar que você está, deixe sua família e tudo que você conhece e vá para o lugar que eu vou mostrar a você. Agora vamos pensar de maneira prática sobre isso. Vá para longe de tudo que você está acostumado, e uma vez que você vá, eu te mostrarei para onde ir. Eu teria dito, bem, me mostre, eu irei. E ele disse, vai, eu vou te mostrar. Vamos lá.
Sabe, eu não vou ter tempo para voltar e contar todas as histórias, mas algumas das coisas que eu fiz pela fé, elas realmente não faziam sentido algum. E então você precisa entender que se você realmente vai ser vitorioso na vida deste reino, sabe, eu me sinto muito assim irritada, e esta é uma raiva justa, sabe? Eu fico realmente com muita raiva ao ver tantas pessoas, gente, porque eu era uma dessas pessoas que amam. Você ama Deus, você recebeu a Cristo. Você quer fazer aquilo que é certo, mas você não sabe como operar nesses princípios, você não foi ensinado corretamente. Você não precisa ir à igreja toda semana para que alguém te diga o quanto você é mau. Você já sabe disso. Ninguém precisa ficar martelando isso, sabe? Nós sabemos que somos imperfeitos, que cometemos erros, mas que digam a você não apenas quem Cristo é, mas quem você é em Cristo. Você entende? Quem você é? Bem, Ele está sentado nos lugares celestiais, à mão direita de Deus, e nós estamos firmados nele. Então, a vida do reino, eu estou aqui, mas eu estou lá. E se você vai estar lá, você é de lá. Embora você não esteja lá, você está lá. E você está lá no coração, mas vai estar lá na realidade, no devido tempo. Vamos lá, eu posso ficar rodeando o dia todo se você quiser. Você é santo, a Bíblia diz, mas não age de modo santo o tempo todo. Mas você é santo porque você tem a santidade de Deus em você. Você está no processo de trabalhar com o Espírito Santo para trazer isso do seu espírito para a sua alma aqui, onde as pessoas podem ver. É por isso que por muito tempo eu fiquei tão confusa, porque eu ouvia, você é a justiça de Deus em Cristo, mas então eu agia tão mal. Você é santa, mas eu não agia de modo santo. Você é isso e aquilo, tem isso e tem aquilo, e nada daquilo parecia ser uma realidade. Então, finalmente, eu tive o entendimento de Filipenses 2, que diz, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Nós não trabalhamos pela nossa salvação, que é um presente da graça de Deus, mas nós trabalhamos com o Espírito Santo para operá-la em nós, porque, veja, Cristo não pode viver em você, a menos que ele faça o seu espírito ser santo. Então tudo ali é puro e agradável, não há nada de errado ali, tudo é ótimo, mas precisa aparecer aqui onde alguém pode ver. E então, é isso que eu estou tentando fazer. Eu estou tentando te ajudar a dar à luz. Eu sou a sua coach de parto. Você entendeu? Amém? Sim, obrigado. Às vezes, quando a dor é tão forte que você sente como se não pudesse suportar, o médico diz, empurre! E você pensa, eu nunca mais vou fazer isso novamente, eu estou dizendo. Mas então, assim que você pega aquele bebê, toda a dor é esquecida e eu vou te contar, eu tive tantas, mas tantas dores de parto. Desde quando comecei até onde eu estou, veja, apenas tentar aprender a ser submissa ao meu esposo, e eu achei que aquilo me mataria, gente. Realmente achei que iria morrer. Quer dizer, eu tinha um bom marido, nem sequer teria sido tão difícil assim ser submissa. Quero dizer, Dave é ótimo. Mas eu tinha um espírito de rebelião em mim por causa da dor que eu tive na minha infância. Mas sabe o quê? Agora que dei a luz aos sonhos que Deus colocou no meu coração, eu não me sento e penso todos os dias sobre quão difícil foi. Eu fico feliz por ter passado pelo que passei, porque agora eu posso te ajudar a passar pela mesma coisa. Então sua fé tem que ser liberada e isso acontece orando, falando e também agindo. Vamos ver Tiago 5, 15 e 16. E a oração da fé sarará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Quando você vê alguém doente, não diga apenas isso é ruim, ore. Ore. E se não é uma situação em que você pode orar com eles, então ore por eles.
Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Agora ouça isso. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia Amplificada, eu amo o que ela diz, sabe? Lá diz: a oração de um homem justo disponibiliza um poder tremendo de dinâmica no seu trabalho. Então, a oração é uma dinâmica força. Nós devemos orar o tempo todo, todo dia. Ore por coisas pequenas, ore por coisas grandes, ore por coisas que você acha que são possíveis, ore pelas que você acha que são impossíveis. E preste atenção em como Deus responde às orações e não se esqueça de dizer obrigado. É surpreendente. Nos últimos 2 anos, eu acho que eu aprendi sobre o poder da oração mais do que qualquer outras vezes, só orando objetivamente. Como naquela situação que contei sobre eu estar no hotel e toda a água do hotel acabar. Eu tinha que tomar um banho às 7 se eu quisesse estar pronta para chegar aqui na hora que eu precisava chegar. E na minha posição não se pode simplesmente não aparecer. E não teria sido bom se eu tivesse aparecido aqui sem tomar um banho. Todos os meus segredos seriam revelados. As coisas não são tão boas como aparecem na TV. Mas eu orei especificamente: Deus, eu preciso que a água volte por volta das 7 para eu tomar o meu banho. E 6h59, o rapaz que trabalhava nisso bateu na minha porta. A água voltou. Obrigada, Jesus. Aleluia. Eu não tenho tempo de dar todos os detalhes, mas quantos de vocês sabem que Deus responde a oração? Então, quando você receber a resposta da oração, não diga: oh, eu sou sortudo, oh, que coincidência. Não, lembre-se de que você orou e assim você libera a sua fé pela oração. A oração da fé disponibiliza um poder tremendo. Você libera a sua fé ao falar. É por isso que é tão importante ser positivo e não negativo. É por isso que é importante orar alguma coisa e não virar depois e falar sobre aquilo como se nunca fosse acontecer. Honesta e verdadeiramente, nossas palavras são muito, muito importantes. E não estou falando sobre a doutrina de falar e determinar, onde você pode pedir o que quer e receber o que quiser. Eu estou falando sobre entrar em acordo com Deus com as suas palavras. Em acordo significa dizer a mesma coisa. Amém? E precisamos declarar mais a palavra e precisamos falar alto. Quando o diabo mentiu para Jesus, Jesus disse: está escrito. E ele retrocedeu. Jesus não lutou com o diabo, ele disse: está escrito, porque ele sabia que a palavra de Deus era mais poderosa do que as mentiras de Satanás. Vamos lá. Vamos nos afiar um pouco mais, vamos acordar e prestar atenção. O diabo está tentando mentir para nós o tempo todo. Constantemente tentando nos desencorajar e nos derrotar, nos fazer renunciar e desistir. Mas nós ficamos presos nessa fantasia e nós nem percebemos o que está acontecendo. Deus quer que você tenha sucesso, Satanás quer que você fracasse. O diabo tem um plano para a sua vida, mas Deus tem um plano melhor. Vamos nos lembrar do quão importante é a fé. A Bíblia nos diz que é impossível agradar a Deus sem a fé. E a fé realmente é como uma chave que destranca as promessas do reino de Deus. A promessa existe, Deus, Ele é fiel, mas nós precisamos confiar nele para ver isso ativado nas nossas vidas. Eu creio que a fé precisa ser liberada e nós fazemos isso através das nossas orações, através da declaração da palavra de Deus, através da confissão da palavra, através do chegar em acordo com as palavras de Deus e também tendo ações inspiradas por Deus. Isso significa que qualquer coisa que Deus ordene a você, você precisa fazer em obediência a Ele. Eu só quero encorajá-lo hoje a não deixar que a dúvida e a descrença oculte sua fé. Isso vai vir, mas você não precisa deixar isso viver dentro de você.
là đường đi học, con về sớm bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Ok, eu tenho falado sobre o reino de Deus, o qual é um reino invisível. A Bíblia, ela fala muito no Novo Testamento sobre o reino de Deus. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E os seus discípulos pensaram que este reino seria um reino terreno, onde ele construiria um palácio e um trono e seria o rei. Bem, ele é o rei Jesus, mas o seu reino é um reino invisível. E nós vemos esta manhã que Jesus perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles disseram: João Batista, Elias ou alguns dos profetas. E ele disse: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. A rocha da qual ele estava falando é a rocha da fé. A cada homem é dada uma medida de fé. Você tem fé.